A paz do Senhor para todos. Na próxima semana estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título A Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. E o texto base se encontra em Jó, capítulo 36, e o versículo de número 26, que diz assim: Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Há tempos, desde a queda do Éden, o homem convive com o sofrimento que a corrupção humana trouxe. Quando as guerras explodem e acabam com tantas vidas inocentes, quando as doenças lentamente dilaceram por dentro e por fora milhares e milhares de pessoas ao redor da terra, quando crimes hediondos são executados e chocam todo mundo, quando genocídios são cometidos e a dignidade humana simplesmente some com a fumaça dos bombardeios, quando o fenômeno natural inesperadamente acaba com qualquer fagulha de esperança, existe uma pergunta gigante diante de nós, que sempre retorna aos nossos ouvidos. E a pergunta é: onde está Deus? Deus, meus amados, Ele está em toda parte. Isso significa que Ele existe em todos os lugares, ao mesmo tempo. Não há um único milímetro do vasto universo que não esteja diante da presença de Deus. Ou seja, amada igreja, o nosso Deus, Ele é onipresente. Mas a pergunta sobre onde Deus está precisa ser respondida com cuidado, para que não ocorra qualquer conceito equivocado, enraizado em ideias panteístas. Afirmar que Deus está em todos os lugares não quer dizer que Ele é todos os lugares. Eliú inicia sua fala reforçando a justiça de Deus e sua preocupação em exaltá-la. Ele argumenta que Deus não permite que os ímpios vivam e restaura os justos, dando-lhes bênçãos merecidas e cuidando deles. Além disso, Eliú enfatiza que Deus usa o sofrimento para levar as pessoas ao arrependimento e remoção do orgulho, e que as reações das pessoas ao sofrimento dependem do coração delas. Por fim, Eliú defende a soberania e a benevolência de Deus em relação à natureza e a sua influência na vida das pessoas. Obviamente, Deus não tem paixões ou emoções pecaminosas, mas a ideia de que Deus não tem nenhuma paixão ou emoção está nitidamente em conflito com boa parte das Escrituras. Deus, que é a origem das nossas emoções e que de fato as criou, certamente também sente emoções. Deus se alegra, como está escrito na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 62 e o versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. A Bíblia também nos diz que ele se entristece, como está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 30, diz assim a palavra de Deus: E não vos entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual foste selados para o dia da redenção. A Bíblia também nos diz que o seu furor arde contra os seus inimigos. No livro do Êxodo, no capítulo de número 32 e o versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. A palavra de Deus nos diz também que ele se compadece dos seus filhos, como está escrito no livro dos Salmos, no capítulo de número 103 e o versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
E a Bíblia também nos diz que o nosso Deus, ele tem um amor eterno, como está escrito em Isaías capítulo 54 e o versículo de número 8, que diz assim: num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, meus amados irmãos, é um Deus cujas paixões devemos imitar para toda a eternidade, quando nós, como nosso Criador, odiarmos o pecado e nos alegrarmos na justiça. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.